18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite, equipe. 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, tá sempre valendo, hein, querido ouvinte, a sua participação pelo nosso WhatsApp, você mandando aí o seu alô, interagindo, participando conosco em mais uma edição do programa 18 horas até às 7 da noite. É o 994887592, valendo, hein, Karime? Exato, a gente quer saber a sua opinião, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas. Manda um oi pra gente lá no Zap. Oi. Mix. Abrindo 18 horas de hoje, conferindo os destaques do dia. Manaus entra na segunda semana debaixo de fumaça tóxica. Antes tarde do que nunca, governo do Amazonas convoca aprovados nos concursos da Polícia Militar, Civil, Bombeiros e Detran. Amazonas registra o maior número de abstenções do Brasil. Polêmica. Em Brasília, parlamentares pedem a anulação de questões do Enem. Agora 6h03, mais uma vez, boa noite pra você em 100,7, você que está na sintonia certa, vamos juntos até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil no ar, hein? Mais uma edição do programa 18 horas com os destaques do dia, só pra você. Segunda-feira, 6 de novembro de 2023. 18 horas. Olha só, hein? Depois de muita pressão popular, o governo do estado anunciou hoje a convocação de 1.704 aprovados nos concursos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e também do Detran, Karime. E demorou muito, viu, Carlão? Se tivesse convocado antes, o Amazonas poderia ter uma estrutura melhor para combater as queimadas em todo o estado. Queimadas que trouxeram toda essa fumaça que tem sufocado os manauaras há 2 meses. E entre os chamados estão 1.121 aprovados para a Polícia Militar, 253 para o Corpo de Bombeiros, 170 para a Polícia Civil do Amazonas, 108 para o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, 40 para a Secretaria de Segurança Pública e 12 para o Departamento de Polícia Tecnocientífica, vinculado aí à Secretaria de Segurança Pública, Karime. Bom, e todos os chamados são os dos concursos realizados em 2022 e que estavam aguardando por essa chamada desde o início do ano. A repórter Odineia Araújo traz mais detalhes. Entre os 1.704 chamados estão aprovados para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Departamento Estadual de Trânsito, Secretaria de Segurança Pública e Departamento de Polícia Técnico-Científica. Os salários dos soldados alunos giram em torno de R$ 2.744. Já para os oficiais, o salário inicial é de R$ 7.417. Os alunos do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar vão participar de um curso de formação a partir de 1º de dezembro. Já os policiais civis, servidores do Detran e Secretaria de Segurança vão ser efetivados imediatamente. São 40 delegados, 40 escrivães e 90 investigadores. Os salários na Polícia Civil chegam a R$ 21 mil, como é o caso dos delegados. O anúncio foi feito na manhã de hoje pelo governador Wilson Lima na sede do governo. Da Polícia Militar e do Bombeiro começam a partir do dia 1º de dezembro o curso de formação. E para a Polícia Civil, Detran, Departamento de Polícia Técnico-Científica e Secretaria de Segurança Pública, a partir do dia 1º de dezembro, já serão efetivados. A gente vai iniciar um processo de recolhimento agora da documentação, processo de avaliação que deve durar esse mês de novembro, a partir do dia 1º de dezembro, tanto polícia quanto bombeiro já iniciam o trabalho de formação que deve durar até o segundo semestre de 2024. De acordo com o governador, a maioria dos chamados, incluindo os 253 novos bombeiros, vai para o interior do estado. Ele negou que isso tenha alguma coisa a ver com as queimadas desse ano. A questão
extinção dos incêndios é algo que acontece todos os anos no estado do Amazonas e na Amazônia como um todo. É claro que esse ano de 2023 nós tivemos um processo mais agravado por conta da estiagem, que tem sido muito intensa, mas esse é um planejamento que a gente já tinha feito lá atrás de convocação. A gente já vai contar com esses bombeiros para o período de estiagem do ano que vem. A ideia é criar pequenas brigadas nos municípios para reduzir as queimadas na Amazônia. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, cá pra nós, tá ok, maravilha convocar todo mundo que estava esperando uma pressão popular absurda nas redes sociais, nos veículos de comunicação, aqui a gente falando diariamente, né, Carlão? Agora, 1.700 convocados ainda é muito pouco, é até irrisório. Pra gente ter uma ideia, os especialistas estimam que o déficit de pessoal no sistema de segurança aqui do estado do Amazonas é maior que 10 mil pessoas e o que foi chamado aí representa, portanto, menos de 20% do número que é considerado normal, tá? Para atender a estrutura de segurança aqui do Amazonas. Olha, Karime, o número de policiais militares e policiais civis e bombeiros é insuficiente para fazer frente à violência que assola a cidade, muito menos para combater as queimadas que estão deixando o nosso ar irrespirável, totalmente poluído. Tem município no interior com apenas 4 PMs, sem delegado e sem escrivães. E aqui na capital, o efetivo policial é simplesmente inexpressivo para combater a criminalidade. Carlão, até falando dos bombeiros, a gente sabe que a galera está esperando há tempos e o próprio comandante do Corpo de Bombeiros sabe, desde março, que esse período seria de extrema seca, extrema estiagem e com consequente um maior número de queimadas. E por que não chamou em março para que essas pessoas já pudessem ter se atualizado e pudessem estar agora na linha de frente trabalhando para que a gente não fique aí respirando fumaça semana após semana, mês após mês. Enfim, na segurança pública, gente, é tão pouco efetivo que exatamente esse é um dos motivos que fazem do Amazonas um dos estados mais violentos do país e de Manaus uma das cidades mais violentas do mundo. O número de assassinatos registrados no estado entre janeiro de 2021 e agosto deste ano chegou a 3.627. No mesmo período aí, o número de roubos a pedestres também somaram 67.223. Nesse mesmo período, Karime, ouvintes, em 100,7 foram 5.000 investidas de assaltantes contra o comércio, mais 2,6 mil roubos a residências e 4.100 a transportes coletivos. Realmente são números bastante altos e números assustadores que mostram aí a incapacidade, a incompetência do Estado de combater a violência e garantir segurança à população, que é um direito, inclusive. A contratação de mais pessoal e armamentos não resolve o problema. Falta policiamento ostensivo, falta investigação, falta também planejamento e, é claro, um plano eficiente para combater as facções que tomaram conta do Estado. Carlão, falta gestão. Essa é a resposta, essa é a nossa realidade. Falta exatamente gestão para que faça o que você falou, que apresente um planejamento para trabalhar a segurança com inteligência. Não tem por onde correr, gente. Se não tiver gestão, não tiver planejamento e um investimento em tecnologia para inteligência, não há milagre, não tem o que fazer. Aí tem sim, claro, que aumentar o efetivo, não apenas 1.700 pessoas, mas aí em 10 mil pelo menos, para zerar o déficit de pessoal na segurança pública e pelo menos não fazer com que as delegacias fechem ou trabalhem em horário comercial. Esses números a gente sabe que estão aí muito subjugados. Aí existe um número muito maior do que esse, porque a gente não consegue registrar um BO. Depois das 5 da tarde você desiste de registrar qualquer BO. É mais alto. Exatamente, é muito mais alto. Bom, caso contrário, o que acontece? Se você não fizer todo esse planejamento, investimento em inteligência, o investimento em tecnologia. Caso contrário, sem esse plano de ação da inteligência e sem esse pessoal, a violência vai continuar reinando no Amazonas e o Estado continua enxugando gelo, tá? Maquiando dados, como eu falei agora sobre a questão das delegacias fechadas, fazendo de conta que combate a violência, ou seja, enganando todo mundo. Mix
Olha só, nesse domingo, Manaus teve mais um dia debaixo de fumaça tóxica. Estamos entrando na segunda semana debaixo desse fumacê todo aí. Domingo teve um componente. Vendaval, hein? E tempestade de areia, teve até isso, inclusive. Ainda teve mais essa, né, Carlão? Foi uma imagem horrível. Eu tava na rua, no carro, quando eu vi o vendaval e levantou a areia de uma construção. Daí, realmente, a gente parecia que tava no deserto, aí numa tempestade de areia. Foi muito estranho, estranho. É muito esquisito. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações, ela está aqui ao vivo com a gente. Muito boa noite, Nathalie. Então, começamos mais uma semana debaixo de fumaça, não é mesmo? É isso, Karime. Boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite pra todo mundo que tá sintonizado aqui na 100,7. Pois é, Karime, depois do calorão, seca, fumaça, veio aí agora tempestade de areia aqui na nossa capital. Manaus registrou essa tempestade de areia em meio à seca histórica, né, Karime? A nossa cidade tem sido aí encoberta por toda essa nuvem de fumaça, por toda essa fumaça tóxica há pelo menos 3 meses, né? A gente tá desde o mês de agosto realmente respirando um ar proibido, né? Uma fumaça realmente um ar de qualidade péssima, né? Toda essa situação, como eu disse, já dura aí cerca de 3 meses e nesse domingo, Manaus foi atingida aí por uma tempestade de areia que chegou aí por conta de uma ventania. A Prefeitura de Manaus, Karime, precisou aí acionar, inclusive, equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros para atender a ocorrências de destrelhamento que aconteceram aí nesse domingo por conta dos fortes ventos. Pelo menos 3 ocorrências foram registradas aqui na nossa capital. Os ventos nesse domingo chegaram aí a 70,4 quilômetros por hora durante a tempestade de areia. Segundo o CECIPAM, o Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção aqui da Amazônia, os ventos também causaram danos aí à rede elétrica aqui na nossa capital, afetando inclusive, né, a rede elétrica e o fornecimento de energia nas escolas que aplicavam as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Teve escola, na verdade, que ficou aplicando aí as provas até às 8 da noite desse domingo por conta de todo esse incidente que aconteceu aí em alguns pontos, Karime. Mas hoje a poeira baixou e Manaus mais uma vez amanheceu aí debaixo de fumaça, né? A gente já segue aí, são 7 dias seguidos, né? Sem nenhuma pausa, sem nenhuma interrupção. Já são 7 dias seguidos que amanhecemos realmente respirando um ar tóxico. A qualidade do ar aqui, né, nessa segunda-feira foi considerada péssima, né? Segundo o aplicativo Selva, que controla a qualidade do ar aqui na nossa capital. Esse aplicativo foi desenvolvido aí pelos estudantes da Universidade do Estado aqui do Amazonas e ainda na manhã de hoje nós seguimos respirando aí uma qualidade do ar péssima. O secretário de Estado de Meio Ambiente aqui no estado, Eduardo Taveira, voltou a afirmar que a fumaça aqui na nossa capital é proveniente das queimadas, principalmente no estado do Pará. Ele veio, segundo o secretário, essa fumaça vem chegando a Manaus por conta vem sido trazida aí pelos ventos do Rio Amazonas. Formam ali no oceano, pressionando o ar no sudoeste do Brasil e atingem também o oeste do Pará. O fluxo de vento vem se expandindo pelo Rio Amazonas e tornando aí essa fumaça trazendo num corredor natural, vamos dizer assim. Daí fica de castigo aqui, né? Também não vai embora, né? Praga do Egito, já falei, mas enfim, vamos lá. Vamos conferir, Karime, o que disse aí o secretário de Meio Ambiente aqui no estado, Eduardo Taveira. Aqui no entroncamento entre o Rio Negro e o Rio Amazonas, acaba fazendo com que esse corredor de vento formado pelo Amazonas, ele acabe exatamente em cima de Manaus, o que acaba justificando também essa persistência dessa fumaça aqui em cima da nossa capital. Com um clima seco, sem chuvas, a permanência dessa massa de fumaça, ela aumenta porque não tem como se dispersar com essa massa ser carregada com essa umidade para que ela possa cair. Então essa concentração ela é persistente, inclusive por causa da seca que a gente está enfrentando. 18 horas.
Então, Karime, Carlão, nós ouvimos aí a fala do Eduardo Taveira, ele que é secretário de Meio Ambiente aqui no estado, e ele falou ainda, né, que toda essa situação dessa fumaça é ocasionada também pela falta de chuvas aqui na nossa região. Segundo um levantamento do INPA, né, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, a estação chuvosa aqui no estado está prevista para iniciar só no mês de dezembro. A gente, né, esperava que as chuvas começassem agora, mas segundo as previsões do INPA, só em dezembro, Karine. Pois é, mas eles já haviam anunciado essa previsão, a previsão para este ano com os efeitos do El Ninho, a previsão dessa seca, dessa estiagem muito acentuadas e, é claro, como consequência dessas queimadas. A gente já sabe disso e o Estado, a gente sabe oficialmente que o Estado sabe disso desde pelo menos março. Não se organizou novamente, as pessoas estão aí sofrendo com dificuldade de acesso à água, dificuldade de acesso à alimentação e aos remédios. E agora também fica nesse empurra, não, porque o mapa, porque a massa de ar, porque o vento, porque o isso, porque aquilo. Agora a pergunta que não quer calar, por que não resolve? A gente não, tá ok, tá lindo, muito bom, faz uma tese de mestrado a respeito desse porquê, mas a gente quer solução, a gente quer resolver esse problema, a gente quer conseguir acordar e respirar um ar melhor um pouquinho aqui em Manaus. Cadê a ação, cadê a atitude, cadê o enfrentamento? De novo, cadê a aplicação desses mais de R$1 bilhão vindos do governo federal? Cadê as aeronaves para combater essas queimadas? Lá no estado em Belém, no Pará, eles têm 2 aeronaves que estão lá controlando os incêndios, as queimadas dele. E de acordo com o governo de Belém, eles não reconhecem essa história aí que a queimada deles, a fumaça está vindo para cá. Enfim, essa é uma situação que está sendo dita apenas aqui. Ok, tá lindo, faz uma tese, escreve, tá bonito, mas a gente quer saber a atitude, o que vai fazer para controlar, para combater, para dar mais qualidade de vida. A gente não está conseguindo mais nem respirar aqui em Manaus, aqui no estado do Amazonas. Tá um absurdo isso. Pois é, Karine, exatamente isso. Foi exatamente esses os questionamentos que nós fizemos aí para a Secretaria de Meio Ambiente aqui no estado, e eles inclusive, né, reforçaram essa informação que você aí acabou de citar. Eles realmente confirmaram, né, que toda essa situação realmente é ocasionada pelo fenômeno El Ninho. Inclusive, o secretário de Meio Ambiente aqui no estado, ele confirmou que desde o mês de março, o governo do Amazonas realmente já tinha ciência já tinha conhecimento de toda essa crise climática, de toda essa crise ambiental que atinge o nosso estado. E ainda no mês passado, né, inclusive sobre esse deslocamento de focos de calor na região metropolitana aqui da nossa capital. Mas o secretário afirmou que desde o mês de março, o governo do estado vem fazendo ações efetivas para tentar minimizar esses efeitos, Karine. Vamos conferir o que disse o secretário de Meio Ambiente aqui no estado, Eduardo Taveira. Em março, o governo do estado se estruturou para atualizar o seu plano de prevenção e combate ao desmatamento e às queimadas. Esse plano é o orientador das ações que nós temos. Obviamente, o principal vetor do desmatamento e também das queimadas se concentra no sul do estado do Amazonas. Nós fortalecemos a presença do estado nessa região, mas em outubro houve um deslocamento desses focos de calor mais intensos para a região metropolitana. 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí novamente a fala do Eduardo Taveira, o secretário de Meio Ambiente aqui no nosso estado. E além, né, no meio de toda essa crise climática, né, é seca, é fumaça, a gente volta a falar, é claro, sobre a situação da subida do Rio Negro aqui na nossa capital. No último fim de semana, Karime, Carlão e ouvintes, o Rio Negro apresentou aí uma redução no crescimento, né, na constância de subida aqui na nossa capital. Segundo o site do Porto, aqui da nossa cidade, atualizado nesta segunda-feira, no sábado e no domingo, as águas do Rio Negro subiram 2 centímetros e 1 centímetro. Marcou aí, chegou a marcar 13,20 metros. No último dia 27 de outubro, as águas estabilizaram em 12 metros e 70 centímetros. E em 7 dias subiram cerca de 44 centímetros, com média de 5, 7 e 6 e 8 centímetros
centímetros desde o mesmo período registrado ainda em 2010. A pesquisadora de geociências do Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury, explicou que esse comportamento pode acontecer no sentido de subidas e depois realmente voltar a descer. Esse movimento que é conhecido aí como repiquete, né? É o famoso repiquete que a gente já falou aqui no 18 horas algumas vezes. A Jussara Cury reforçou que para a vazante realmente estabilizar, a gente vai realmente depender do período de chuvas na cabeceira do Rio Solimões. Vamos conferir o que disse a pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury. O Rio Negro apresentou nesse fim de semana e início de semana subidas menores, o que já era esperado, principalmente porque os volumes que estamos recebendo agora são resultado das contribuições de 2 semanas, tanto no Alto Solimões quanto no Alto Rio Negro, que já apresenta processo de descida, tem esse período. Então, o Alto Solimões voltou a descer, tem 2 semanas, primeiro estabilizando e agora com descidas um pouco maiores, e a mesma coisa ocorre no Alto Rio Negro. Então, essas descidas no Alto Solimões fazem parte do período da estabilidade do final da vazante. Então, a única entrada que nós temos na bacia seriam as precipitações. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, nós ouvimos aí a fala da Jussara Cury, ela que é pesquisadora em geociências no Serviço Geológico do Brasil, falando ainda sobre, essa seca histórica. O Rio Negro segue com níveis muito baixos para o período, segundo a análise feita aí pelo Serviço Geológico do Brasil, com a base de dados aí nessa medição de mais de 120 anos, que é realizada pelo Porto aqui da nossa capital. Na última seca recorde, a seca histórica de 2010, no dia de hoje, o Rio Negro, marcava aí 14 metros e 19 centímetros. Ou seja, nessa segunda-feira, as águas estão aí 99 centímetros abaixo do que foi registrado em 2010. A gente sabe aí que algumas cabeceiras realmente já estão em período de recuperação, como acontece lá na região do Rio Madeira, ali naquela região de Tabatinga, Mas assim, a gente realmente vai ter que esperar aí as próximas 2 semanas para ver se a gente vai manter esse nível aí de repiquete ou se o rio realmente vai voltar a subir, como explica a pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil. O Alto Rio Negro apresenta processo de descida, já tem 2 semanas, descidas menores e agora com descidas na ordem de 10 centímetros ali na região de São Gabriel, tanto na parte mais oeste quanto no norte ali da bacia. Então também é normal o período, essas oscilações na calha do Negro. O que não é normal seriam esses níveis muito baixos em toda a bacia. Então, quando temos essas subidas, há uma expectativa da recuperação da vazante, mas esse período de estabilidade é normal, de certa forma, essas subidas e descidas, como estamos vivenciando agora no Rio Negro, estabilidade desse processo de subida, e há uma tendência de voltar a descer sim, por causa dessas contribuições menores que estamos recebendo dos Solimões. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala da pesquisadora em geociências no Serviço Geológico do Brasil, a Jussara Cury. Karime, é isso, A gente sabe que realmente as águas dos nossos rios, principalmente aqui do Rio Negro, a gente realmente depende aí das outras cabeceiras, como Madeira, os Solimões. A gente percebe que os Solimões realmente já têm conseguido se recuperar, mas o Madeira ainda segue nessa estabilidade, assim como aqui no Rio Negro. Então a gente realmente tem que esperar aí a chegada desse período chuvoso. Mas isso que eles já tinham previsto, que esse período de chuva seria com menos, as chuvas vinham com menos intensidade, tudo ia demorar muito para voltar, inclusive aí o nível dos rios. Tem aquela lenda urbana, que dia 2 de novembro, quando não chove no dia dos finados, é porque não vai chover tão cedo, Isso? Não, Carlão, mas a gente realmente vamos seguir aqui as previsões do INPA, O INPA, segundo o INPA, a gente realmente tá vivendo aí a
ainda, nós estamos sendo castigados ainda por conta dessa questão do El Niño, né? Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, poucos dias, até a chegada do mês de dezembro. E aí, assim, a gente vai chegar aqui para comemorar que o período chuvoso começou, né? Aí a gente vai trazer as notícias. Porque boas, né? Da chuva que já melhorou. Da recuperação do Rio Negro. Porque só torcendo pra chuva mesmo, que se for esperar pelo planejamento do governo do estado, né, gente? A gente viu que em março eles planejaram, olha aí o que aconteceu. Só para encerrar, Karime, tá? Aqui no estado seguem 62 municípios em situação de emergência por conta de toda essa crise climática e são mais de 598 mil pessoas afetadas por toda essa situação aqui no Amazonas. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Hora 6h26. 18 horas. Olha só, o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi marcado por alta abstenção. Nada menos que 44% dos inscritos aqui no estado não compareceram para fazer as provas. Carlão, foi um dia complicado, tá? Porque o Enem também foi marcado aqui no Amazonas pela falta de energia, por causa do temporal que atingiu algumas cidades, principalmente Manaus, Manacapuru e Iranduba. Aqui em Manaus, na maioria dos locais, a energia voltou rápido, ainda dentro do período das provas, mas em Iranduba e Manacapuru, a luz demorou a voltar e mesmo assim, os alunos preferiam fazer as provas ali no escuro mesmo, sem problema algum. O repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente, traz mais informações a respeito desse primeiro dia das provas do Enem, faz um balanço aqui pra gente, né? A abstenção foi a maior do país, como falou o Carlão, né? Isso mesmo. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7 também no YouTube. Olha só, o Amazonas lidera o número de abstenções no primeiro dia de aplicação da prova. Essa prova, o Enem, né, que é o Exame Nacional de Ensino Médio e que foi realizada aí ontem. Foram 92.925 inscritos. Só que desses inscritos aí, 40.887, o que representa 44%, não compareceram para participar do exame, como informou ontem o balanço que foi divulgado aí pelo Ministério da Educação. E ainda conforme o Ministério, 4.293 candidatos foram eliminados da prova. Além disso, 905 participantes, eles foram afetados, isso por alguns problemas logísticos que teve ali. Como o Amazonas está em situação de calamidade, a gente vê aí devido a essa estiagem, a seca e agora a fumaça, alguns municípios, dependendo também de uma solicitação do município ao governo do estado, que irá também fazer essa solicitação ao Ministério da Educação, eles poderão solicitar a aplicação das provas, assim como os acometidos por uma doença, um tipo de doença infectocontagiosas listadas no edital na semana que antecede o primeiro ou segundo dia da aplicação das provas por meio da página do participante, e isso tem que ser feito no período de 13 a 17 de novembro, para que essas provas sejam aplicadas para esses que não participaram nos dias 12 e 13 de dezembro. Quem vai explicar direitinho melhor para a gente é o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é o INEP, quem é o diretor é o Manuel Palácios, que explica pra gente. Vamos acompanhar. Em local de prova com distância superior a 30 km, há casos em que o participante não conseguiu fazer a prova por dificuldades de acesso em regiões que estão afetadas por alguma calamidade. O INEP, para cada solicitação dessa natureza, seja por questões climáticas, seja por decorrência de qualquer outro tipo de acidente, que envolva autoridades municipais e estaduais, em contato com as autoridades estaduais e municipais, será avaliada a procedência da solicitação e atendida pelo INEP nos casos que for confirmado. Há também registros durante a própria aplicação de situações involuntárias que impediram a execução das provas, e nesses casos também serão aceitas as solicitações de reaplicação. Claro, e além disso, os casos de doença, né? 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do presidente do INEP, o Manuel Palácios, né? E
E os dados preliminares do Enem de 2023, eles apontaram aí que 71,9% da participação neste domingo dos que se inscreveram aí durante esse período. O avanço no número de inscritos foi de 13,1% em relação a 2022 e 14,2% em relação a 2021. Esses dados também quem traz mais uma vez pra gente, vamos conferir aí, é o presidente do INEP, Manuel Palácios. Houve de fato um aumento no número de participantes que foram até os locais de aplicação e fizeram a prova. Nós estamos falando que um percentual se manteve, mas nós temos muito mais jovens fazendo o Enem nessa edição. A intenção, é claro, de estimular sempre a uma maior participação, mas teremos esse ano muito mais jovens, né, com participação efetiva nesse processo de seleção para o acesso à educação superior, que é o nosso Enem. 18 horas. Então, Karime, Carlão, a gente ouviu a fala aí do presidente do INEP, Manuel Palácios, também trouxe pra gente aí ele falando sobre esse balanço de como foi também nesse ano, né, que é a primeira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem aí a aplicação dessa prova do Enem. Claro, não poderia ter a fala do presidente do Brasil, Lula, que falou também aí sobre esse balanço e, segundo ele aí, né, esse ano foi um ano bom aí, que houve esse aumento, de acordo com o INEP, né, um aumento em relação a 2022 e 2021 no número de participantes neste ano para a prova do Enem. Vamos ouvir a fala do presidente Lula. Importante salientar é que o Enem voltou a crescer. Nós tínhamos quase 9 milhões em 2014, depois ele caiu para menos de 3 milhões e meio no ano passado e no ano retrasado. Ele agora voltou a 3 milhões e 900 mil jovens que se inscreveram, numa demonstração do apetite dos nossos meninos e meninas voltar a estudar e, quem sabe, concluir o seu curso na universidade. Eu estou muito feliz porque 63% dos 3 milhões e 900 são mulheres. Uma boa notícia saber que as mulheres estão batendo recorde atrás de recorde na tentativa de se formarem, de se transformarem em mulheres independentes com profissão. Isso é muito bom para que a gente possa pensar nesse país mais democrático, mais igualitário e sem preconceito de gênero no país. 18 horas. Então, Karime, Carlão, a gente ouviu a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também participou da coletiva de imprensa que teve ali divulgada para fazer esse balanço de como foi o primeiro dia de provas do Enem 2023, né? E olha só, você que está nos acompanhando nesse momento, tem um prazo aí para solicitar reaplicação. Isso pode ser feito na página do participante e o prazo é de 13 a 17 de novembro. E as pessoas que faltaram aí por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas, que serão aplicadas aí nos dias 12 e 13 de dezembro, né? O mesmo vale para as pessoas alocadas em locais de provas com distância superior a 30 quilômetros, como informado aí no dia da inscrição, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora são 6h34, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o ministro da Educação, Camilo Santana, informou hoje que a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil FIES começa a partir de amanhã é terça-feira. Exato, e a proposta prevê desconto de até 100% em juros e multas. Segundo o governo, atualmente 1,2 milhão de contratos do FIES estão inadimplentes. No total, o saldo devedor é de 54 bilhões de reais. Seguimos agora para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite. Cadu, seja bem-vindo ao 18 horas. Então, a comissão do Senado vota amanhã o texto do senador Eduardo Braga, da reforma tributária. O que a gente pode esperar a respeito do assunto, Cadu? Conta mais.
Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Eu tô aqui no Congresso Nacional porque daqui a pouco tem votação na Câmara, segunda-feira, né? Tá todo mundo aí se preparando para votar. Mas amanhã, Karime, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, tem votação importante para a economia do país e também para o governo Lula, que é a reforma tributária. Hoje, segunda-feira, Karime, é dia de muitos bastidor, foi dia de muita reunião, muito cafezinho para discutir os detalhes do texto que foi apresentado na semana passada pelo senador Eduardo Braga. O Eduardo Braga fez diversas mudanças ao texto que foi aprovado lá atrás pela Câmara dos Deputados, mudanças essas que têm o apoio do governo, Karime, importante frisar. Por isso, hoje, o presidente Lula fez uma reunião de última hora com líderes de partidos no sentido de destravar as pautas econômicas até o fim desse ano, com prioridade para a reforma tributária. Então, amanhã, Karime, os partidos da base do governo vão se empenhar para evitar surpresas amanhã, porque o texto da reforma não é um consenso ainda. E hoje também, Karime, um grupo aí de 72 empresários, economistas, juristas, lideranças de setores da economia, acadêmicos também, apresentaram um documento assinado por eles chamado de Manifesto para Ser Justo, de apoio à reforma tributária. Esse grupo, Karime, apoia a iniciativa de reformar o sistema tributário do país, também apoia o relatório do senador Eduardo Braga, porém, Karime, chama atenção para as exceções, para os regimes tributários especiais que acabam elevando a alíquota geral do imposto. O ministro da Economia, Fernando Haddad, já disse na semana passada que o relatório de Eduardo Braga aumenta em 0,5% a alíquota de imposto, que pode chegar aí até 27,5%. A divergência está aí, Karime. Portanto, é uma alíquota elevadíssima de imposto que pode levar a um debate muito amplo, não só amanhã na CCJ, na hora da votação, mas também no plenário do Senado. O presidente Rodrigo Pacheco assegurou já que a reforma vai ser discutida e votada nos dias 8 e 9, no caso, quarta e quinta-feira. Então, todas essas divergências, principalmente com relação a essa alíquota geral aí de até 27,5% sobre a reforma, vão ser sanadas essa semana, tanto na CCJ quanto no plenário do Senado. Então, essa semana vai ser muito decisiva para a economia do país e também, por tabela, para o governo Lula. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, polêmicas à partes aí, né? O tema da redação do Enem deste ano repercutiu no meio político, né? E gerou aí, né? Um mal-estar. A esquerda elogiou e a direita criticou. E ainda tem outro detalhe, né? Tem aquela questão da possibilidade do vazamento das provas. Tá tendo algum perigo aí? O Enem tá sofrendo algo em relação a isso, como cancelamento, por exemplo? Não, né, Cadu? Carlão, não há essa possibilidade de cancelamento, viu? O ministro da Educação, Camilo Santana, ele se pronunciou hoje diante dessa pressão enorme para se tentar cancelar a prova de ontem, né? E ele descartou qualquer possibilidade de cancelamento do Enem. Apesar do grande número de prisões em vários estados, teve um número recorde aí, principalmente nos estados do Nordeste, houve várias prisões por aí. E também postagens nas redes sociais, supostamente de questões do Enem. Então, tudo isso, segundo o ministro, essas prisões e também essas postagens estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Até então, segundo ele, Carlão, não há indícios de violação da segurança da prova. Enquanto isso, Carlão, o Enem é assunto inflamadíssimo entre os parlamentares da esquerda e da direita. A ala da oposição caiu em cima de 3 questões que, para eles, atacam o setor do agronegócio, principalmente. Você sabe que a bancada ruralista no Congresso é muito grande, é muito poderosa, é numerosa e vai fazer muita movimentação. Os parlamentares dizem, Carlão, que as questões 70, 71 e 89 fazem uma abordagem ideológica sobre o agronegócio e induzem o candidato a erro. Tipo, por exemplo, a questão 89, Carlão, ela fala sobre a modernização da agricultura e a exploração da mão de obra. Eles dizem que, diante da mecanização cada vez mais automatizada,
o trabalhador é levado à exploração, a exploração da mão de obra, né? Mais-valia e tal, enfim. Faz uma abordagem que a bancada, ao ver, não gostou, né? E aí vem as alternativas em seguida que pioram a situação, induzem o candidato a concordar com a opinião do autor do texto. Isso é complicado, não é isso foi na parte de língua, na parte de conhecimentos, né? Conhecimentos gerais, na área de humanas, e não foi interpretação de texto. Essa que é a grande questão, Carlão. Não foi para você interpretar o texto, analisar a opinião do autor, e sim foi uma questão ligada a humanas, que você tem uma opinião e você está ali obrigado a colocar a alternativa, que você tem que adivinhar qual opinião, encaixar uma alternativa que se adequa à opinião do autor. Difícil, né? Então, em resumo, Carlão, o Ministério da Educação levantou a bola e agora a oposição quer cortar, né? Então, conversei com o deputado Capitão Alberto Neto. Ele disse pra gente, agora há pouco, que vai solicitar a convocação do ministro Camilo Santana para dar explicações sobre essas questões do Enem. Ele é membro da Comissão de Educação e ele pode fazer isso. Então, vamos ouvir o que ele disse. Um grande absurdo essa prova ideológica, essas questões do Enem, colocando o estudante brasileiro, colocando a população brasileira contra o agronegócio. O agro, nosso país, é nossa principal fonte de economia hoje. Carregou o nosso país nas costas no momento da pandemia, por exemplo. Então nós temos que ter orgulho do nosso agronegócio, melhorar cada vez mais o ambiente de negócio, a infraestrutura, para que o nosso agro fique competitivo com o mundo todo. Agora, ter um governo, ter o Ministério da Educação contra o agronegócio brasileiro é um absurdo. A Frente Parlamentar da Agricultura já se manifestou contra. Nós estamos nos mobilizando para convocar. Eu vou fazer a convocação do ministro da Educação lá na Comissão da Educação, que eu sou titular. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Alberto Neto a respeito dessas questões polêmicas do Enem deste ano. E realmente muita gente falando que é uma questão muito baseada na ideologia e não nos fatos, e não em fatos científicos, digamos assim, né, Cadu? Karime, eu passei um dia falando sobre esse assunto. Conversei com alguns colegas jornalistas, com alguns colegas da Câmara, do Senado também. Gente, porque, assim, precisa entrar nessa questão tão polêmica, né? Você dizer que o agronegócio é culpado pelo desmatamento da Amazônia e tal. Dizer que é culpado... a palavra certa está aqui. Eles estão dizendo que é o seguinte, as questões têm cunho ideológico e foram elaboradas sem critério científico ou acadêmico. E acho que é bem por aí, né, Cadu? São questões muito opinativas que te levam o candidato a juntar a tua opinião com a dele, e isso te leva ao erro, realmente. Tem candidato que não concorda com o que está sendo dito ali e acaba errando. Exato. Mas enfim, a questão é que a situação do Enem, os problemas não param por aí, viu, Karine? O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, Pedro Lupion, ele disse que a bancada ruralista está pensando em outras medidas, inclusive para entrar com uma ação judicial para anular essas questões, não só essa, tem outras aí também, e cancelar a prova do Enem como um todo. Então, não sei se a gente deve aguardar novos movimentos, mas eu creio, pelo movimento político aqui de muita agitação, Karine e Carlão, a coisa esquenta bastante essa semana e pode esfriar no andar dos dias, né? Então vamos acompanhar, porque isso talvez seja o movimento dessa semana, porque semana que vem vai ser uma semana muito fria e o assunto possa se arrefecer. Vamos aguardar. Carlão e Karine. Cadu, para encerrar, Cadu, a gente tem novidades a respeito da delação de Mauro Cid. Ele falou novidade, o que a gente tem a respeito disso? Karine, segundo o jornal O Globo, o tenente-coronel Mauro Cid confirmou a existência do chamado Gabinete do Ódio, que era uma sala que funcionava ao lado do gabinete da Presidência da República, no Palácio do Planalto, na gestão de Jair Bolsonaro, e esse gabinete operava principalmente na fabricação de notícias falsas, de montagens de fotos, vídeos, fabricação de boatos, enfim, o Gabinete do Ódio operava muito para atacar os desafetos do governo Bolsonaro, mas aqui e ali
operava também para divulgar as notícias positivas do governo. Quem participou do governo Bolsonaro, Karine, e também trabalhou no Palácio do Planalto, sabia da existência desse gabinete. Era um setor com acesso restrito, porém bastante procurado pelo alto escalão do governo, sempre que precisava de uma ajudinha para tirar o obstáculo do caminho. Quando surgia uma oposição, um problema, buscavam o apoio do gabinete do ódio para atacar se necessário e abrir caminhos para o governo. Claro que esse gabinete do ódio tinha uma diretoria, o apoio de parlamentares, empresários de vários setores, também de militares e de outras lideranças do governo. O gabinete era o cérebro, criava o tema. Alô? Oi. Picotou a sua última frase. Encerra pra gente. Fala, repete, por favor, a última frase para exato. Picotou um pouquinho. O gabinete, ele operava como uma espécie de cérebro, ele criava o tema, essas peças publicitárias e jogava esses conteúdos para os apoiadores compartilharem. Muita gente, muito conteúdo. E aquilo ali era uma máquina de produzir conteúdo de altíssima tecnologia e tudo pago com dinheiro público. Então o Mauro Cid hoje, além de delatar quem eram os chefes desse gabinete de ódio, ele entregou também quem eram os apoiadores dessa rede. E essas informações foram levadas ao inquérito das milícias digitais, que é o inquérito instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, sob comando do ministro Alexandre de Moraes. É possível que essa delação de hoje resulte em novas operações da Polícia Federal. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, Cadu. Valeu, gente. Valeu. Tchau. 6h46, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você vai conferir no 18 horas. Detran faz operação contra os rolezinhos em Manaus. É o nosso assunto em instantes. Já. 18 horas. Nós vamos agora conferir tempo e temperatura, hein? A previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens na parte da manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 27 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 41% e a umidade relativa do ar fica entre 49% e 97%. Mix. Olha só, entre a última sexta-feira e esse domingo, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas realizou uma operação nas zonas norte, sul, leste e oeste de Manaus contra a prática de infrações de trânsito que comprometam a segurança viária, como a prática de rolezinhos, hein, Karime? Carlão, a gente viu nas redes sociais esse fim de semana a denúncia feita por várias pessoas reclamando dos rolezinhos, barulho absurdo. Tinha reclamação até nos hospitais. Vamos saber mais detalhes desta operação agora na reportagem de André Meirelles. Ao todo, foram aplicadas 612 autuações e, conforme o Detran no Amazonas, 216 motocicletas irregulares foram removidas e 3 motos roubadas e furtadas foram recuperadas. A operação foi realizada neste fim de semana, visando coibir a prática dos chamados rolezinhos, como explica o coordenador de segurança, capitão Terson Lima. Não podemos esquecer de citar também que estamos proibindo a prática ilegal do famoso rolezinho. A determinação é que nosso trânsito seja seguro, nossa obrigação salvar vidas, coibindo todo tipo de atos infracionais relacionados ao Código de Trânsito. O diretor de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Stanley Ventilari, explicou que as operações integradas irão continuar em todas as zonas da cidade. Essa operação ela é contínua, permanente, de forma que a gente consiga acabar de uma vez por todas com essa prática que acaba colocando a população em risco, porque muitos condutores de motocicletas dirigem em alta velocidade, fazendo manobras perigosas, arriscadas, que colocam em risco a população. Durante a operação, as principais irregularidades verificadas foram condutor ou passageiro sem capacete de segurança, condutores alcoolizados, sem carteira nacional de habilitação, motos sem retrovisor e ainda motocicletas com descarga livre. As operações continuarão em todas as zonas de Manaus. André Meirelles para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 49 minutos. Vamos agora falar sobre os bastidores da política amazonense com ela, Cíntia Blink, que já está ao vivo aqui nos estúdios. Cíntia, boa noite. Então, conta pra gente o que rolou nos bastidores da coletiva do governo do Amazonas hoje. Quem acompanhou o governador Wilson Lima no anúncio dos aprovados, tão esperado anúncio, né? Cíntia, conta mais. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, foi uma coletiva super aguardada, anunciada ontem à noite, né, pelo deputado delegado Péricles, e tinha muita gente, viu? Quando começou assim a coletiva, aquele começo assim de preparação, tinha só o nome do governador, o nome do vice, Tadeu de Souza, ao lado dele também o deputado Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa, mas depois foi aparecendo aqueles outros papeizinhos no chão, sabe? Que fica perfilado assim, um do lado do outro, e tinha muita gente, tinham muitos deputados, praticamente, não, todos eram da base, mas a gente tem uma Assembleia muito bem controlada aí pelo governador Wilson Lima. Tinham também vereadores, secretários, aí toda a secretaria da SSP, né? A gente está falando do Corpo de Bombeiros, da própria SSP, PM, PC, Detran. E é isso. E também tinham pessoas muito próximas ao governador, numa preocupação que você percebia de estar ali junto, né? De assinar junto a esse chamamento. E isso foi observado pelas pessoas que acompanhavam, os aprovados que tanto queriam que acontecesse o tal do chamamento, e assim, não foi suficiente para eles não concordaram com a quantidade de pessoas chamadas. Haveria necessidade de ter mais e era possível colocar mais gente. A resposta do governador para isso foi dizer que quando houver orçamento vai chamar mais gente, mas sem dúvida esse chamamento ele acontece por conta de uma pressão muito forte feita pelos aprovados e também pelas últimas notícias relacionadas aí à segurança. Mas houve essa observação de muitas pessoas querendo assinar. O filho é bonito, sabe? Estão chamando. Mundo quer aparecer. Todo mundo quis aparecer aí mais perto possível do governador. O vice-governador estava lá? Vice-governador estava lá, Tadeu de Souza, ao lado do governador, e logo ao lado tinha o presidente da Assembleia Legislativa. E aí a gente lembra daquele episódio, né, em que Tadeu de Souza falou que ia começar a pegar pesado, uma coisa assim, em uma coletiva, quando flagrou ali aquele áudio, mas todo mundo tava ali de boa. De boaça, pelo menos aparentemente. Karime, Carlão. E Cíntia, olha só, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas condenou o deputado Sinésio Campos e parece que vai doer, né, no bolso dele, hein, Blink? É isso, 229 mil. Dói. Oi? pra gente é um valor, né? Pra eles, não sei. Eu também não sei. O salário de um deputado não é tão alto assim. Mas enfim, vamos continuar falando da notícia. Vamos focar no que foi perguntado. Tribunal Regional Eleitoral vai estar cobrando aí 229 mil por conta aí da última eleição em que o deputado Sinésio Campos não conseguiu apresentar uma prestação de contas. De acordo com o que foi publicado pelo juiz Vitor André Luiz Gomes, ele não apresentou os embargos de declaração a tempo para explicação do fretamento de uma aeronave. Ele deveria ter colocado o nome dos passageiros, por que aquelas pessoas estavam viajando naquela aeronave, qual que era o papel dentro da campanha de Sinésio Campos, mas isso não conseguiu ficar, essa prestação de contas não foi realizada conforme a Justiça Eleitoral estava pedindo, de acordo com a decisão aqui do juiz, e por conta disso ele vai ter que pagar 229 mil reais. A gente tem visto, né, que o TRE tem aplicado uma série de multas e algumas são mais baratas, outras mais caras, dependendo aí da situação. No caso do Sinésio, 229.300 para o Tesouro Nacional. É isso, Karime, Carlão. Cíntia, conta pra gente mais. É o seguinte, ganhou nas redes sociais o pronunciamento do vereador Johnny Carvalho hoje, que foi assim... Você viu, né? Gente, conta mais. Ele disse a seguinte aspa: se não tomarmos providência, Manaus vai se tornar um estado islâmico, diz vereador Johnny Carvalho. Ele estava falando sobre os rolezinhos de moto que tomaram conta da cidade, que a gente até, né, falou pouquinho mais cedo. Desculpa.
E aí o que acontece? O vereador Johnny Carvalho, ele vai pra tribuna, fala essa aspa maravilhosa, confundindo o quê? Confundindo o grupo califado Estado Islâmico, que tem atuação terrorista, com o Estado Sírio. E aí fez essa comparação com Manaus, senão isso aqui vira um Estado Islâmico. E claro, quando isso cai nas redes sociais, os comentários acontecem, os memes vêm pronto, o comentário acontece. Aí sabe o que lembraram? Lembraram que ele é o mesmo vereador que falou: eu vi o Pelé jogando na minha infância com muitas alegrias. Nossa! É ele. Dione Carvalho. Dione Carvalho, o nome dele. Anota aí na tua agenda. Ele também é o vereador que, quando ganhou aí o mandato, né, foi tomar posse, foi o que rolou com o escudo do Capitão América. Legal. Então é emblemático. Então 41 vereadores, é difícil destacar, mas Dione consegue, porque a gente tem ele em mente por causa desse tipo de situação. Era isso, volto amanhã com mais informação. Obrigada, Cíntia. Até amanhã. Até amanhã, Cíntia. Agora 6h55, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. 18 horas. Esporte. É isso aí, vamos ao esporte com ele, Cid Soares. Cid, temos convocação aí da seleção brasileira, é isso mesmo? Tem sim. Nessa parada? Claro, lógico. Tem sim, olha, depois de conquistar aí a Libertadores com o Fluminense no último sábado contra o Boca Juniors por 2-1, torci muito nesse jogo, hein? Bom, o técnico Fernando Diniz, né? Brasil contra a Argentina. Brasil contra a Argentina. Só isso. Bom, o técnico Fernando Diniz anunciou sua terceira convocação como treinador da seleção brasileira e a lista é para jogos contra a Colômbia no dia 16 em Barranquilha e Argentina no dia 21 no Maracanã. A principal novidade é a presença de Endrick, atacante de 17 aninhos, garotão, né, do Palmeiras, convocado pela primeira vez aí. Lesionados, Casimiro e Neymar não foram chamados. Então tem mais novidades, os laterais, atenção, Emerson Royal do Tottenham, Carlos Augusto do Inter de Milão, Renan Lodi do Olympique de Marselha, zagueiros tem o Bremer do Juventus, Gabriel Magalhães do Arsenal, o Nino do Fluminense e Marquinhos do PSG. Meio campistas tem o André do Fluminense, Joelito e Bruno Guimarães do Newcastle, Douglas Luiz do Aston Villa, Rafael Veiga do Palmeiras, o Rodrigo do Real Madrid. E atacantes, Endrick do Palmeiras, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli do Arsenal, João Pedro do Brighton, Paulinho do Atlético Mineiro, PP do Porto, Rafinha do Barcelona e Vinícius Júnior do Real Madrid. Os goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Lucas Perry do Botafogo. Falar nisso, olha, daqui a pouquinho eu vou já te falar uma coisa aqui que vai ser uma surpresinha pra vocês. Red Bull Bragantino venceu o Corinthians ontem por 1-0 no estádio Nabi Abshed, né, um duelo válido aí pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e com esse resultado o time de Bragança Paulista coloca ainda mais pressão sobre o líder Botafogo. A equipe do técnico Pedro Caixinha foi a 58 pontos, um a menos que o vice-líder Palmeiras e que o Alvinegro Carioca, ambos empatados aí na ponta da tabela. E os botafoguenses, essa é a surpresa, estão perdendo do Vasco por 1-0 em São Januário. O jogo foi agora há pouco para intervalo, ninguém sabe como é que vai ser o final dessa história. Esse é o Botafogo, né? Cara, então. E ontem o Internacional venceu o Cruzeiro por 2-1, Flamengo bateu o Fortaleza por 2-0, Goiás venceu o Curitiba por 1-0 e no sábado o América Mineiro empatou em 1-1 contra o Atlético Mineiro. Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e agora vamos terminar de assistir esse jogaço que tá rolando aí entre Botafogo e Vasco. 1-0 pro Vascão, vamos ver como é que volta isso daqui a pouco, depois do intervalo. É isso. Daqui a pouco, depois do intervalo? Daqui a pouco, depois do intervalo. Sim, tá no intervalo o jogo. Ah, tá certo. Vou já terminar de assistir isso. Muito obrigada, Valeu. Cid Soares. Até amanhã. Até amanhã. Agora 6h58. Mix. Vamos aos indicadores econômicos, Carlão. Economia. Bem, indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,17% e fechou novamente abaixo dos R$5, cotado a R$4,88. O euro fechou em baixa de 0,19% aos R$5,24. O Bitcoin fechou o dia desvalorizado em 0,79%, comercializado aí aos R$172.163. E o Ibovespa fechou esta segunda-feira em alta de 0,25% aos 118.460 pontos. A economia do Amazonas registrou queda na geração de empregos em setembro, em comparação com agosto. Foram 1.336 vagas a menos de um mês para o outro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho. Mix.
Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Um levantamento do BNDES apontou que a nova leva de doações anunciada ao Fundo Amazônia ainda não chegou. O levantamento aponta que dos 3,4 bilhões de reais prometidos neste ano por diversos governos estrangeiros, apenas 100 milhões de reais foram efetivamente entregues, ou seja, menos de 3%. A lentidão das doações se junta à demora do governo federal na liberação de recursos que já estão disponíveis. Desde a retomada do Fundo Amazônia, no começo do ano, apenas 2 novos projetos foram contratados. Enquanto isso, a situação ambiental vai se degradando. Os recursos do fundo são para a recuperação, a conservação da biodiversidade e o combate ao desmatamento. O Brasil precisa da ajuda internacional para proteger a Amazônia. E esse objetivo só pode ser alcançado com a melhoria de vida das populações da região. 18 horas. 7 horas em ponto, Karime. Carlão, e essa fumaça já fez confusão aí no aeroporto, tá? Porque essa fumaça que encobriu o Amazonas, quem cobre o Amazonas, fez a Azul, a companhia, cancelar um voo de Parintins para Manaus, hoje de manhã. Outro voo, que faria o percurso inverso, também precisou ser desviado, Carlão, ou seja, não tá fácil mesmo. Tá fácil. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.